Olá, meu nome é Diana Antunes. Estarei apresentando uma resenha crítica. O artigo estudado foi escrito por Caio Vinícius Santos Santana, Luiz Paulo Guimarães dos Santos, César Valentim de Oliveira Carvalho Júnior e Antônio Lopo Martinez, com o título Sentimento do Investidor e Gerenciamento de Resultados no Brasil. O artigo foi publicado pela Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Ciências Contábeis. O objetivo geral do presente estudo é analisar em que extensão o sentimento do investidor contribui para a prática do gerenciamento de resultados, buscando detectar o gerenciamento de resultados por acrúos discricionários e por decisões operacionais pelas empresas brasileiras não financeiras listadas na Bovespa, fazendo a verificação se as duas modalidades de gerenciamento de resultados, escolhas contábeis e decisões operacionais, são influenciadas de forma equivalente ou diferenciada, mensurando o sentimento do investidor para o mercado acionário brasileiro, examinando a relação entre o sentimento do investidor e gerenciamento de resultados. Mas o que é gerenciamento de resultados em uma empresa? Para que uma empresa mantenha-se em evidência no seu segmento de atuação, é fundamental mapear riscos, identificar oportunidades de investimento e traçar estratégias para o autocrescimento. Tais ações constituem o planejamento estratégico. Mas para que todas as estratégias traçadas neste plano sejam efetivas, é essencial fazer o gerenciamento de resultados. Executar um plano de ação não é o suficiente para que uma empresa atinja seus objetivos dentro do ciclo estratégico. É essencial monitorar, identificar riscos e oportunidades, apontar melhorias e corrigir falhas na estratégia implementada. O gerenciamento de resultados é uma grande responsabilidade dos gestores da estratégia. É função dos cargos administrativos das organizações monitorar cada um dos resultados alcançados, bem como a efetividade de cada estratégia, definida para o alcance da visão e dos objetivos macro. Como é realizado o gerenciamento de resultados? Para que uma empresa faça o gerenciamento de resultados, é essencial assumir algumas posturas como revisar constantemente os objetivos da empresa para que os gestores consigam ter uma visão clara dos objetivos e do planejamento estratégico do negócio. Gestores e colaboradores precisam se reunir para estabelecer os objetivos de cada um na organização, determinando um prazo para a apresentação dos resultados. Monitorar os processos da empresa, por exemplo, antes do prazo estabelecido para uma entrega terminar. É preciso organizar algumas reuniões para saber se os objetivos serão alcançados. Avaliar o desempenho da equipe a partir de uma análise baseada no alcance ou não dos objetivos. Recompensar os colaboradores por atingirem os resultados. O gerenciamento de resultados é o melhor caminho para uma empresa reduzir custos, entregar projetos melhores e aumentar a produtividade da equipe. Os acrúos discricionários são um gerenciamento de resultados contábeis. O desafio de trabalhos na área de gerenciamento dos resultados contábeis é estimar o valor dos acrúos discricionários
que são os AD. Os AD podem ser positivos ou negativos, representando, respectivamente, que a empresa está gerenciando seus resultados para melhorá-los ou piorá-los. O que é mercado acionário? Mercado acionário é um ambiente público onde as empresas de capital aberto negociam títulos imobiliários e frações de seu patrimônio. As negociações de compra e venda acontecem na bolsa de valores ou nos mercados de balcão. Toda essa movimentação que acontece no mercado financeiro e de capitais são influenciadas por mudanças na política, na economia e no dia a dia de grandes empresas. Isso envolve todos os países que são influentes no mercado mundial. A dinâmica no mercado acionário é bastante semelhante com a de uma feira. Se você já esteve em uma, deve ter reparado que em dado momento os feirantes começam a anunciar as quedas nos preços de suas mercadorias. Por alguns anos, o mercado financeiro atuou dessa forma. O estudo sobre investimento justifica-se pela relação que tem com o mercado de capitais. Um dos principais usuários da informação contábil e responsável pelo desenvolvimento econômico de uma nação se justifica também pela exposição que passamos ao mercado de trabalho, quanto aos nossos sentimentos, causando impactos positivos ou negativos algumas das vezes. Na metodologia, foram apresentados os aspectos referentes à seleção e à coleta dos dados necessários para a mensuração do sentimento do investidor e detectar o gerenciamento de resultados e os modelos econométricos utilizados na execução da pesquisa, realizando gestão e bom entendimento. Coletaram-se contas contábeis, patrimoniais e de resultados essenciais para a execução desses modelos, levando em consideração a particularidade de cada um. O artigo em questão trouxe muitos fundamentos teóricos. Estarei mencionando alguns, posto em pauta os principais resultados da literatura do sentimento do investidor. De acordo com Sharp, 1964, até então, os modelos desenvolvidos pelos economistas tinham uma abordagem normativa referente à escolha de ativos sobre condições de risco. Segundo Daniel, 1998, também modelam um sentimento do investidor voltado para identificar as evidências e sobre reação dos preços de valores imobiliários. Eles utilizam os fatores psicológicos do excesso de confiança e da alta atribuição para propor uma teoria, pois acreditam que esses provocam mudanças assimétricas na confiança dos investidores em função de seus resultados do investimento. A acadêmica Aline Pinho dará continuidade em relação aos resultados, conclusão, pontos positivos e negativos, ligação a uma notícia, glossário e as perguntas abertas e fechadas. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Aline. Bom, vou dar sequência. Os resultados deixam claro a necessidade do desenvolvimento de pesquisas futuras que utilizem outros modelos de investigação e de manipulação de resultados por atividades reais. Assim,
como a utilização de outras variáveis de controle que aumentem o poder explicativo do modelo e que tenham maior ligação com a associação entre o gerenciamento de resultados por decisões operacionais e o sentimento do investidor. Pode-se concluir que o baixo sentimento do investidor mitiga a utilização de ácaros discricionários com o fim de gerenciar os resultados, limitando os gestores no uso de escolhas contábeis que aumentem os resultados da empresa de modo artificial, restringindo a obtenção de recursos para o financiamento das suas atividades a menores custos de transação e comprometendo os bônus dos seus executivos desvinculados com a real performance da empresa. As evidências encontradas levam à conclusão de que o sentimento do investidor funciona como um incentivo para que os gestores adotem a prática do gerenciamento de resultados, aproveitando do otimismo ou do pessimismo dos investidores para utilizar diferentes estratégias para engajar a manipulação dos resultados. O ponto positivo é a clareza do assunto e os meios utilizados para nos transmitir. O ponto negativo é que o sentimento do pessimismo pode resultar decisões problemáticas à economia. O consumidor procura analogia desgarrada de um requintado procedimento metodológico, compromete as evidências empíricas e conduz às conclusões equivocadas. Mas um dos pontos negativos são alguns riscos. Um dos riscos geralmente associados é a instabilidade do capital, que tanto pode afluir como refluir de uma economia caso detecte alguns sinais de estabilidade ou crise econômica. Nós fizemos uma ligação de uma notícia ao nosso artigo e a manchete é: brasileiros ligam finanças pessoais a sentimentos ruins e perpetuam um tabu sobre dinheiro. Quase todos os brasileiros, 97%, disseram ter dificuldade em lidar com o próprio dinheiro, e metade, 49%, evita até mesmo pensar em dinheiro para não ficar triste, aponta amplo estudo do Itaú Unibanco, em parceria com a Datafolha, sobre a relação emocional do brasileiro com o dinheiro. Ele foi publicado pelo seguinte site, discriminado no link. Bom, nosso glossário foi das seguintes dúvidas: regime tributário, receita bruta, planejamento tributário, superávit, isenção fiscal, rentabilidade, tempestidade, alíquota, CSL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, IRPF, imposto de renda das pessoas físicas, e RPJ, imposto de renda das pessoas jurídicas. Nossas perguntas foram as seguintes: qual o reflexo do sentimento do investidor em tempos de crise? Bom, no momento pelo qual estamos passando, o sentimento do investidor é de extrema insegurança. O pensamento é que tal investimento pode dar muito certo, porém também pode dar muito errado. E já conseguimos ver que com o surgimento do coronavírus, muitos investidores tiveram muito prejuízo. Alguns chegaram à falência. Muitos comerciantes fecharam as portas. Então, para o investidor, o cenário é de muita insegurança. A
A nossa segunda pergunta foi: nosso sentimento pode afetar nossas escolhas? Sim, sim, pode. Porque quando estamos tristes, geralmente gera uma impaciência. Esse sentimento pode ocasionar decisões precipitadas. Um investimento indesejado, consequente somente de uma situação momentânea. O sentimento de culpa pode fazer o investidor, pode trazer ele a dizer sim por questões que seriam de respostas não. Isso é consequência da culpa. Ou seja, o investidor ele acaba agindo precipitadamente. Então, o sentimento ele afeta grandemente nossas decisões. E esse foi o nosso trabalho.